Olá pessoal, quero dar as boas-vindas aos alunos de Estática. Meu nome é Luiz Poveda e me podem contactar aqui através de meu e-mail ou através do WhatsApp, né? Bom, eu vou falar rapidamente sobre os tipos de aulas que a gente vai ter nesse ensino remoto. Vamos ter as aulas assíncronas e as aulas síncronas. As assíncronas vão ser basicamente vídeos curtos que eu vou postar no meu canal de YouTube, tipo esse aqui. E no SIGA vou postar lista de problemas, trabalhos, avaliações. Também a gente se pode comunicar através de WhatsApp para tirar dúvidas, sugestões, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que vocês me querem falar, me podem escrever pelo WhatsApp, que é uma via mais direta, né? As aulas síncronas vão ser através de alguma plataforma e ainda essa semana vou postar um vídeo para vocês, vou postar para vocês o link para a gente ter a primeira aula assíncrona, ok? Bom, os conteúdos gerais que a gente vai ver nessa estática remoto vão ser três, né? Vamos começar com análise estrutural, vai ser basicamente analisar equilíbrio de treliças planas e vai ser nesse período aqui que vamos ver esses conteúdos. Depois vamos continuar com forças internas em vigas, nesse período aqui, e finalmente com trabalho virtual, ok? Eu vou seguir os livros de textos clássicos que a gente já conhece, basicamente o Hibbeler, e vou fazer uma seleção dos conteúdos mais importantes para vocês, né? Também vou usar textos, vídeos e simulações disponíveis na internet. Os conhecimentos prévios que a gente precisa para abordar esses conteúdos são esses três, né? Começando pelo momento de uma força, que foi um tema que foi abordado antes de começar a quarentena. Então vocês podem revisar suas notas de aula ou me podem escrever, tirar dúvidas, apresentar dúvidas, ok? Momentos de binário foi um tema que não foi abordado em aula e eu elaborei alguns vídeos que estão lá no meu canal de YouTube sobre momentos de binário. E também apoios. Apoio tem uma aula que preparei sobre apoios que foi postada junto com essa aqui, ok? Então, eu vou apresentar para vocês um exemplo rapidamente para ilustrar esses conceitos de apoios, momento de uma força e momento de binário. Aqui se pede para determinar as reações dos apoios que suportam a estrutura. Essa estrutura aqui, ela está apoiada no ponto A com um pino e está apoiada no ponto B com esse cabo aqui, né? Só para lembrar que isso aqui é um momento de binário. Toda vez que você veja uma seta curvada assim, é um momento de binário. Nesse caso, está indicando que o momento de binário de 30 kN por metro age sobre a estrutura, além dessa força externa de 60 kN. A gente sabe, vocês podem ver na aula de apoios, que um pino ele faz duas forças de reação sobre uma estrutura, uma na direção horizontal e outra na direção vertical. E o cabo faz uma força de tração. Então, o que se está pedindo para determinar são essas três forças, a X, a Y e T. E a gente pode determinar essas forças analisando o equilíbrio da estrutura, ou seja, basicamente a soma das forças igual a zero e a soma dos momentos igual a zero. Vamos começar pela soma das forças, né? A gente pode descompor essa equação nas suas componentes x e y, né? Usando um sistema de eixos conveniente. Eu escolhi esse aqui. E é fácil ver que na direção x, a soma das forças igual a zero leva a essa equação, né? Vocês têm aqui ao longo da direção x essa força, que é a reação a x, e a componente x da tração, né? Reparem que elas são negativas porque estão apontando no sentido negativo do eixo x, né? Na direção y, você tem a reação a y e a tração TY e essa força de 60 kN, né? Reparem que essas duas são negativas porque estão apontando no sentido negativo do eixo Y. Okay? A gente pode descompor a tração em seus componentes x e y usando esse triângulo aqui, né? O triângulo fundamental. Por exemplo, para a componente x, você usa o cateto que é paralelo a essa componente, nesse caso o cateto 3, logo a componente x seria a tração vezes 3 quinto. É sempre o cateto paralelo à componente sobre a hipotenusa do triângulo. Okay? Para a componente y seria a tração vezes 4 quinto. Beleza? Então, essas seriam as equações que resultam de analisar a soma das forças. São duas equações, mas a gente tem três incógnitas. Então, esse sistema de equações não é resolúvel. A gente precisa, pelo menos, de mais uma equação, e aí podemos analisar a soma dos momentos.
Para a gente analisar a soma dos momentos, precisa de escolher um eixo, né? Pode ser um eixo em qualquer ponto da estrutura, inclusivemente um eixo que esteja fora da estrutura. Eu vou escolher esse eixo aqui, né? Esse eixo aqui é muito conveniente, esse é o eixo que passa pelo pino em A. É muito conveniente porque em relação a esse eixo, as reações a x e a y não fazem momento. Ou seja, os momentos dessas reações são zero porque elas não têm braço, né? Logo, as únicas forças que fariam momento em relação a esse eixo seria Tx, Ty, a força de 60 kN e o momento de binário, né? Colocando isso nas equações, você teria esses 4 momentos, sendo que reparem que o momento das trações Tx e Ty são positivos, enquanto que o momento da força de 60 kN e o momento de binário são negativos. Como vocês determinam o sinal dos momentos, bom, você pode ir lá na videoaula sobre momentos de binário, onde eu explico como determinar os sinais do momento usando a regra da mão direita. Vou só ilustrar o caso da tração Tx, né? Essa tração ela tende a girar a estrutura no sentido anti-horário, né? Logo, ela causaria uma rotação no sentido anti-horário, então o dedão indicaria o sentido do momento, né? Reparem que eu estou colocando o dedão de forma tal que você veja ele saindo do quadro. Então, nesse caso, ele estaria no sentido positivo do eixo C, né? Reparem, se você escolhe x para cá e y para cima, C estaria saindo do quadro, logo esse momento seria positivo, ok? O mesmo análise vale para as outras forças e vocês podem analisar. Por exemplo, o momento de binário estaria no sentido horário, logo o momento seria negativo porque estaria entrando no quadro. Então, os momentos se determinam multiplicando a força vezes o braço. Como você determina o braço? O braço, por exemplo, a tração Tx seria a distância entre a linha da ação dessa força e o eixo em relação ao qual se calcula o momento. Esse braço seria de 3 metros, né? O mesmo raciocínio se faz para as outras forças, beleza? Então, isso nos leva a uma equação, que seria a equação que faltaria para resolver o problema. Se você analisa e se você resolve esse sistema de equações, você chega a essas soluções aqui, né? Um detalhe importante é que a força AX ela deu negativa, né? Isso significa o quê? Significa que essa força é no sentido contrário ao sentido que a gente escolheu. A gente escolheu essa força inicialmente no sentido negativo do eixo X. Se ela dá negativa, significa que ela está no sentido contrário. Então, ela estaria no sentido positivo do eixo X, né? Ok? Sempre que a força der negativa, você tem que mudar o sentido que você escolheu inicialmente para ela. Então, a solução final seria os módulos das forças e você indica com seta em que sentidos estão elas finalmente. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.